Sei que vocês estão meio cansados, mas é só hoje sexta. Final de semestre não é fácil, né? Douglas, Bruno já está aí, né? O Bruno também. E quem estava na apresentação era o Bruno, o Douglas e o Arley, né? Já estão aí? Então, com os três. A amiga de vocês, a Isabelle, desistiu? A professora até agora não deu retorno, não. Não, né? Então, provavelmente tem que tido uma desistência, né? Não teve contato, né? Alguém passou a mensagem. Ok. Vamos lá, então, vamos terminar aqui aquela discussão, né? E aí a gente vê se ela vai dar algum retorno. Ela tinha ficado com o capítulo 20, não é isso? Isso. Tá bom. Professor, eu até mandei mensagem para ela, só que ela não respondeu não. Até agora ela nem visualizou. É estranho, né? Professora, você tá achando estranho? Porque ontem era umas 8 horas da noite, eu mandei mensagem para ela, ela falou assim, não, tô organizando aqui a apresentação para fazer. Bom, agora é sempre complicado esse negócio, porque quando não sabe se teve algum problema, né, de internet, enfim, né? Que é uma das coisas mais comuns, né? A gente fica preocupado. Bom, vamos fazer o seguinte. Bruno, né? Bruno Antônio, a gente falou sobre métodos para combate à corrosão. Bruno, vamos fazer uma síntese aqui para o pessoal entender. Eu sei que é complexo realmente, mas quais são, né? A gente resumidamente o livro traz isso: um, dois, três, quatro métodos propostos para combate à corrosão. Quais são eles? Você consegue aqui fazer um reforço nisso? Quais são esses métodos propostos para combate à corrosão? Combate à corrosão ou os inibidores? Não, métodos para combate à corrosão. O capítulo 18, né? O capítulo 18 ele traz sucintamente aqui, ó, a gente tem um marco. Até o capítulo 17, a gente estava discutindo aí, né, a parte, os conceitos, o que é corrosão, os mecanismos de corrosão e a morfologia de corrosão, os meios corrosivos e, logicamente, dentro desses meios foi selecionado a questão do recurso hídrico, que é um dos principais, e foi discutido. E dentro desse tópico ainda foi selecionada a parte de corrosão ao concreto, que muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de separar isso, né? Pensar que é só uma corrosão química. Não, a gente tem corrosão química, corrosão eletroquímica e corrosão eletrolítica no próprio concreto, né? Corrosão química sem transferência de elétron, corrosão eletroquímica espontânea com transferência de elétrons, e a corrosão eletrolítica é um processo não espontâneo, forçado, né, por uma corrente externa, que também pode, né, uma corrente contínua, que pode causar, então, a corrosão na armadura do concreto. E aí, o nosso amigo, o Arley, discutiu isso muito bem. Aí, entrou-se no capítulo 18. Então, o capítulo 18 ele é um marco do livro aí de vocês, tá? Quem depois quiser pegar esse livro e realmente, né, trabalhar, eu recomendo que vocês façam isso. Eu até busquei, depois que a gente parou, eu busquei um trabalho aqui com relação a uma dissertação de mestrado da área de vocês. Eu vou mostrar agora para vocês. Então, a partir do capítulo 18, 18º, a gente começa a parte de controle dos processos corrosivos. E aí ele faz uma síntese. O capítulo 18 é um capítulo, ó, ele tem o quê? Uma página só, o capítulo 18, ao contrário quem discutiu é o capítulo 16, né? Quantas páginas é o capítulo 16, Douglas? Você contou? É umas 55. Pois é, e o capítulo 18, né, é uma página, frente e verso. E ele traz ali uma síntese, né, os métodos para combate à corrosão. Então, aqui, Marco, a gente começa a pensar nos mecanismos para minimizar o processo corrosivo. Não Porque, entendi, assim, até professor, o que a senhora quer que eu cito aqui? Os quatro os métodos, quatro né? métodos, isso, os quatro métodos para Os combate à corrosão. métodos baseados na modificação do processo, modificação do meio corrosivo, modificação do metal
e baseado nos revestimentos protetores. Então, nós temos esses 4 métodos. O primeiro é modificação de processos. É a área de vocês. Né? Engenharia tem que pensar em modificar, talvez, o processo. Só que dentro da modificação do processo, eu tenho 3 itens. Quais são esses 3 itens dentro da modificação de processo? Projeto da estrutura. Projeto. Então, mudei o projeto da estrutura. É um método para combate à corrosão. Qual é o outro? Condições da superfície. Então, a questão... O que é essas condições da superfície? O que a gente poderia relacionar? O que é pensar em condições de superfície? A condição da superfície, ela vai interferir na corrosão? De que forma? É se o material está intacto ou não. Se tem fratura, se tem rugosidade, se tem algum tipo de quê? De heterogeneidade. Isso faz parte do quê? De modificação de processo. E o outro? Aplicação de proteção catódica. Tá. A proteção catódica é um tópico que nós vamos discutir. Tem um grupo aí que a sexta-feira só vai falar sobre isso, porque existe vários tipos de proteção catódica, né? A mais utilizada é a corrente impressa. E aí nós vamos discutir isso. E aí nós vamos entender que nós já estudamos isso, inclusive. Então, esse é um caminho, né? Como métodos para combate de corrosão. Esse é o primeiro que o nosso amigo citou. Agora, cita o segundo. Qual que você falou aí? Qual que é o segundo? Eu estou até com o livro aqui também. Que eu não Modificação do meio corrosivo. Ixi, isso é complicado, não é? Modificação do meio corrosivo. Dentro deles, quais são os tópicos que eu posso fazer no meio corrosivo? Peraí. Eu saí aqui do lugar aqui. Só um segundo, professor. Tá, tranquilo. Aqui. Dê a criação de água ou solução neutra? Tá, para aí. Desaeração da água. O que significa isso? Desaeração da água, pessoal? Tirar o ar. Então, nós já sabemos que a presença do oxigênio, acabamos de falar isso, né? Não só do oxigênio, de gases, eu posso ter problema, né? Com relação ao acelerar o processo corrosivo ou retardar o processo corrosivo? Retardar. Tirar o ar vai retardar. Se continuar com oxigênio, acelerar. A presença dos gases acelera. A presença dos gases acelera, né? Nós ainda citamos agora aquela questão do motor lá, a diesel, né? Na questão da pressão, aumento da pressão dos gases, e eu tenho ali o choque mecânico, e eu tenho a possibilidade de troca gasosa com a estrutura metálica, e o caminhar dos gases na estrutura metálica, a fragilização, isso tudo acelera, ou seja, aumenta o quê? A heterogeneidade. Então, um dos processos, né, de métodos para modificação do meio corrosivo é esse, eu ir lá e desaerar. Em vez de aumentar a aeração, né, diminuir a aeração. E isso vai, então, ajudar. Elba, me ajuda aqui. Foi você que falou? Acho que foi. Sim, professora. Quando você falou em polarização, e aí eu tinha a polarização catódica, a polarização anódica, não era isso? Ou mista, era assim? Isso, foi polarização por concentração, ativação e ômica. Isso. E aí, no caso, né, quando eu tinha a concentração, ela era importante, mas quando eu tinha muita agitação, isso interferia ou não? Deixa eu ver aqui. Você quer falar da área anódica e cadódica? Quando acontece a polarização? Isso. E quando aumenta a agitação,
Isso funciona? Ou eu tenho interferência? Uai, se não houver o efeito da polarização, não funciona não, mas se houver, as correntes ficam muito mais elevadas, aumentando a velocidade do processo corrosivo. Então a questão da aeração do meio, ela vai acelerar esse fluxo, além da questão ela vai reduzir a agressividade do meio. Porque teve uma parte que eu falei que em eletrólitos pouco aerados, o hidrogênio é liberado e ele é absorvido pela área cadótica. Isso provoca uma sobretensão do hidrogênio capaz de reduzir a agressividade do meio. Exatamente. Então, pronto. Então, era isso que eu queria voltar lá. Então, eu tenho uma desaeração, é um processo de combate à corrosão. Certo? Então, lembrando do seminário da Elba, né, o que o nosso amigo aqui trouxe é um exemplo disso. Ela já apresentou isso. Está claro isso, Bruno? Tá Conseguiu claro. correlacionar o que você falou, né, com o que ela já tinha mostrado lá. Sim. Bom, além disso, da desaeração, o que eu posso ter na questão do meio corrosivo? Professora, só nessa parte de métodos de combate à corrosão, eu tinha citado mais ou menos um por um, mas é porque às vezes eu fui muito rápido, não expliquei certinho cada um por um. Porque assim, eu entendo, mas eu fiquei na dúvida. Será que os colegas entenderam? Por isso que eu estou fazendo a pergunta aqui para você falar de cada um de uma forma mais devagar. Não é só mais devagar, apontando os outros seminários que nós já discutimos, os pontos que exatamente já foram colocados isso, inclusive. Mas talvez naquele momento a gente não tivesse a nomenclatura que não foi dada. Agora nós estamos dando nome. O outro Entendeu? é a purificação ou diminuição da umidade do ar. Isso, também é um processo onde você está alterando as condições da solução eletrolítica, ou seja, do fluxo de elétrons, ou melhor, aumentando a resistividade do meio. Se eu não aumento a resistividade do meio, eu vou diminuir o quê? O fluxo de elétrons. Se eu diminuir o fluxo de elétrons, eu vou ter um decréscimo na corrosão na área náutica. Não é assim? Tá claro isso? Para todo mundo? Tá claro isso? E a adição de inibidores, né? Adição de inibidores. O que seriam esses inibidores? Como que eles estariam agindo no sentido de minimizar a corrosão? Inibidores na solução eletrolítica. Quem consegue me explicar isso? Ou você, Bruno, pode comentar eles melhor? É a película, né, que vai gerar no material. Os inibidores? Sim. Alguém tem uma outra explicação em relação à adição de inibidores? Professora, eu imagino algo, porque quando a gente fala de materiais dielétricos, né, ou seja, resistividade de um material, né, se ele é mais condutor ou menos condutor, eu penso esses inibidores como um material, um composto químico que vai alterar nessa condutividade do meio, né? Porque aí você vai ter um fluxo menor de elétrons e, consequentemente, você vai diminuir o processo corrosivo. Isso. Pode ser formação de película, pode ser, mas não necessariamente. Eu vou ter ali uma maior resistividade do meio. Pode falar, Elton. Essa película aí que o Bruno falou e esse complemento que o Matheus fez também é o que acontece com a passivação? É a mesma coisa? Isso, a passivação, exatamente, aquela formação da película, né? Mas a adição de inibidores, não necessariamente, né, eu tenho que ter formação de película. Pode ter uma formação, né? Pode acontecer. Mas eu posso simplesmente, como o Matheus colocou, eu diminuir o que? Aumentar a resistividade. A formação de película, eu estou aumentando a resistividade, né? Também. É porque no próximo capítulo, normalmente, os inibidores formam a película para proteger.
Isso, mas não necessariamente é regra geral, entendeu? Entendi. Então, eu posso ter uma solução, né? Um polímero que vai fazer, e aqui, ó, deixa eu só projetar aqui para vocês. Já que a gente está. Tá, consegue visualizar aqui? Sim. Sim. Bom, esse trabalho aqui não é um trabalho muito recente, eu vou até disponibilizá-lo lá para vocês na plataforma Moodle, é uma dissertação de mestrado, tá? Pessoal da Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, né? É um estudo da corrosão, ele envolve tudo que nós estamos comentando, inclusive com relação ao motor a diesel, né? É um estudo da corrosão entre a caixa de distribuição e o bloco de cilindros de um motor ciclo diesel. Aí eu achei interessante para vocês e eu vou disponibilizá-lo lá. E aqui, exatamente, ele faz um estudo, né, um estudo experimental, analisando a questão, né, da perda de material, ou seja, da velocidade de corrosão, mensurando essa velocidade de corrosão, em diferentes tipos de materiais. Aí o Matheus tinha falado, eu perguntei, né, qual que é a composição química, né, do motor, né, a diesel, basicamente, né, da caixa do motor lá. Então, ele traz, inclusive, a composição, os tipos de composição, né, a liga de alumínio, ferro fundido cinzento, né, e aí ele estuda, né, essa velocidade de corrosão e, logicamente, a questão da tensão, né, em diferentes potenciais, diferente potencial aí que é produzida, e mensura isso e mostra, né, a importância de conhecer os processos corrosivos para você ter quais são os caminhos, né, melhor para você minimizar essa corrosão, né, os métodos de combate à corrosão. Eu acho muito forte esse termo que o livro utiliza aqui, métodos de combate à corrosão, que dá a entender que não vai corroer mais, né, não é bem assim, né, como eu falei para vocês, é um processo que nós podemos ter controle, mas colocar que chegou no potencial, né, que não corrói mais, né, seja ele eletroquímico, né, ou não tendo potencial, mas reações químicas, eu não chego nessa condição zero de corrosão, mas de controle. Né? Então, ele mostra, né, exatamente isso aí. E aí vem dentro desses... Normalmente, a gente utiliza isso, né? O cara vem lá e fala, você quer colocar um inibidor no seu motor? Já não viram isso? No próprio combustível, não coloca os inibidores, né? No próprio posto de combustível, eles dizem, aqui tem uma diversidade da diferença de potencial com diferentes tipos de ligas de alumínio, né? Ferro fundido e liga de alumínio AA413, AA, né, 2011, 405, 356, tem uma diversidade de ligas, né? Composições químicas diferentes. E ele testou todas, né? A diferença de potencial. Ou seja, qual era a liga que tinha maior, era mais susceptível, mais ativa, ou seja, maior processo corrosivo, tá? E esse trabalho eu vou colocar lá para vocês. E aí tem, logicamente, a discussão aqui dos inibidores. Então, nem necessariamente o inibidor vai formar película, mas sim diminuir o quê? A resistividade. Ok? Bom, foi isso. Além desses dois métodos, Bruno, qual é o mais... Então, nós falamos do quê? O método baseado em modificação de processo e o método baseado em modificação do meio corrosivo. Então, processo e meio corrosivo. Além desse, quais são os outros? Mais dois. A modificação do metal. Modificação do metal, que é o que esse trabalho fez aqui. Trabalhou com diferentes tipos de metais, diferentes tipos de liga, e avaliou qual delas eu conseguiria ter um menor potencial de corrosão, ou seja, uma menor atividade corrosiva. Certo? Então, esse é um outro método de combate à corrosão. E o outro? Qual é o outro? Aumento de pureza. E isso está dentro do método de composição do material. Né? Modificação do metal, melhor dizendo, modificação do metal. Isso, mas aí dentro do método... o aumento da pureza e a adição de elementos para fazer a liga. Isso, mas isso tudo faz parte de qual método? O método baseado na modificação do modificação metal. do metal.
E o tratamento Então, eu tenho um método também. Isso. Então, para eu ter um método de modificação do metal, eu tenho esses 3 subitens: tratamento térmico, né, pureza e adição de elementos, ou seja, trabalhar aí com os potenciais que nós conhecemos. E calcular, inclusive, baseado em eletrodos padrão de referência. Então, isso tudo faz parte do quê? Do método baseado em modificação de metais. A composição química. Eu estou modificando a composição química. E qual é o outro? Baseado nos revestimentos protetores. Aí sim, baseado nos revestimentos protetores. E aí, dentro dos revestimentos protetores, quais são? Revestimento com produtos da reação, que é o tratamento químico ou eletroquímico da superfície metálica. Revestimento orgânico, com tinta, resina, polímero, etc. Revestimento inorgânico, com esmalte, cimento, ou cimento, no caso. Revestimento metálico e protetores temporários. Ok, então, nós temos 4 métodos gerais de proteção, ou minimizar os processos de corrosão, chamado método de combate à corrosão. Tá claro isso para vocês, pessoal? Entendemos isso? Ou eu vou mexer em quê? Basicamente, o que eu vou mexer? Falam para mim, nos 4. O que eu vou interferir nos 4? Seria ou no meio corrosivo, ou no eletrólito, ou no material analisado, professor? Exatamente. Na composição química, que eu estou mexendo ou na resistividade, ou na composição química, no material. Isso tudo isso aí, na verdade, esses 4 métodos, é no sentido de buscar um equilíbrio, ou melhor dizendo, uma igualdade, ou uma homogeneidade. Então, eu mexo em alguma condição para eu chegar próximo. Eu mexo nos elementos para aproximar os potenciais da composição química, como ele falou até ali, adição de elementos, tratamento térmico, aumento de pureza, no sentido de ter uma menor heterogeneidade. Ou eu vou mexer na resistividade do meio, eu vou barrar o fluxo de elétrons, também tentando obter o quê? Uma maior homogeneidade. Ou eu vou criar uma película de proteção, seja ela por uma tinta, seja ela por um polímero, seja ela por um óxido, seja ela por um composto insolúvel ao meio, no sentido também de diminuir o quê? A diferença de potencial, ou seja, trabalhar com a homogeneidade. Então, é tudo aquilo que a gente já vinha discutindo. O que eu faço para minimizar um processo corrosivo? Se vocês fossem falar em uma palavra, o que vocês diriam para mim? Inibidor. Não. Em uma palavra? Em uma palavra. Para eu minimizar um processo corrosivo, o que eu tenho que fazer? Em uma palavra eu não dou conta, não. Usaria 2. Diminuir o fluxo de elétrons. 3. 3 palavras. Quem consegue dizer em uma palavra só? Se fosse para você sintetizar isso em uma única palavra, qual é o caminho para que eu possa minimizar um processo corrosivo? Elba, o que você diria, Elba? Ai, professora. Diego? O que eu diria? Eu acho que era... Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu pensar. No caso, seria proteção catódica, professor? Não. Proteção catódica é um dos mecanismos, né? A passivação, não. A passivação também é um dos mecanismos. É um dos caminhos. Uma palavra ficou muito difícil, professor. É uma palavra que ficou muito difícil. Quem é que vai dizer? Proteção, professora. Mas
a proteção faz parte desses... A gente acabou citando aqui 4 caminhos, né, para ter condições de combate à corrosão. E aí, esses 4 caminhos envolvem, né, a questão de diminuir o fluxo de elétrons, de alterar a composição química também, que é no intuito de diminuir o fluxo de elétrons, a modificação do processo, que é no sentido de diminuição de fluxo de elétrons, no caso da corrosão eletroquímica. Né? Mas o que seria, então, a palavra X, que diria no sentido de minimizar os processos corrosivos? Eu diria uma única palavra. Qual é? Tratamento. Neutralidade. Tá difícil. Se fosse no... Quem é que apresentou o capítulo 8? Foi você, Matheus? Ah, professora, seria homogeneidade, então? Homogeneidade. Fui a eu que palavra apresentei X, o 8. Né? Lá ele traz exatamente isso. Então, o que nós devemos, né? Então, tudo agora que o Bruno citou, né? Os processos, os métodos, né? Para combate à corrosão, ele está trazendo exatamente isso. A busca por quê? Pela homogeneidade. Se eu tiver uma homogeneidade, eu vou minimizar os processos corrosivos. Agora, a grande dificuldade nossa é atingir essa homogeneidade, seja ela com relação à composição química, seja ela com relação à solução eletrolítica, o eletrólito, seja ela com relação à oxigenação, seja ela com relação à temperatura, seja ela com relação ao projeto. Tudo isso tem pontos heterogêneos, e são nos pontos heterogêneos que nós temos a diferença de potencial. E se nós temos a possibilidade de uma diferença de potencial, ou a possibilidade de um fluxo contínuo de corrente, né, isso vai gerar os processos corrosivos. Pensando no processo de transferência de elétrons, seja ele espontâneo ou não espontâneo. Espontâneo, corrosão eletroquímica. Não espontâneo, corrosão eletrolítica. Tá certo? Então, esse é o nosso grande gargalo. Bom, deixa eu ver mais o que nós queríamos colocar aqui dentro dos processos, o Bruno colocou. Então, os métodos para combate ao combate à corrosão, tá claro isso? Entendemos? Alguém está com alguma dúvida disso? E aí, o capítulo claro, 19, que o Bruno veio discutindo, é a função dos inibidores. Né? E daí ele falou sobre os inibidores anódicos, sobre os inibidores catódicos. Põe lá, eu vou tirar o meu aqui. Essa dissertação de mestrado eu vou disponibilizar para vocês depois, tá bom? Bruno, você coloca o seu slide do capítulo 19, né? A função agora dos inibidores. Então, só discutindo, os inibidores estão aonde, Bruno? Capítulo 19. Capítulo 19. Mas eles estão em qual dos processos de combate à corrosão? É o processo de modificação do meio corrosivo. Então, modificação do meio corrosivo, tá certo? Então, dentre deles, a gente vai trabalhar com a parte de adição de inibidores. Douglas, tem jeito de você compartilhar. Então, é um item... pode compartilhar a sua tela, Bruno. É um item dentro do capítulo 19, do capítulo 18, que é o capítulo 19. Entenderam, pessoal? Por isso que o 18 é pequenininho, porque ele, na verdade, é só a síntese. E aí, agora vem os outros capítulos discutindo cada caso. Tá? Então, esse método de combate à corrosão é a questão de mexer aonde? Mexer nos meios corrosivos. Tá? Aí, dentro do mexer nos meios corrosivos, nós temos a aplicação dos inibidores. Vamos lá, vamos entender cada inibidor com uma poder de síntese aqui, né? Você foi bem, mas a gente vai voltar aqui só um pouquinho.
Você falou a questão aqui que a gente tem que avaliar, né? Porque às vezes eu vou utilizar uma substância, um inibidor, que o custo, né, a questão custo-benefício não é viável economicamente, né? Então, às vezes, vale a pena trocar a peça do que adicionar um inibidor. Então, tudo isso tem que ser calculado. E o livro, né, no capítulo 19, ele traz todos esses cálculos. E aí eu tenho que voltar lá no capítulo que a Elba trabalhou, que é capítulo 13, que é da velocidade de corrosão, porque lá eu tenho como calcular a velocidade de corrosão. Então, é fundamentado nessa velocidade de corrosão que eu vou verificar a vida útil da minha peça e, em cima da vida útil dessa peça, se vale a pena eu prolongar a vida útil dela ou não. Qual é o custo para eu prolongar a vida dela, ou se vale a pena eu realmente, né, adicionar um inibidor, um custo elevado ou não. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. E tem cálculo matemático para isso. Tá bom? Então, tirando isso, vamos lá na parte química. Inibidores anódicos. O que seriam os inibidores anódicos? São os inibidores que impedem as reações anódicas. Reação do anodo na substância. E o que é a reação do ânodo na substância, Bruno? Reação de redução? Lá no ânodo acontece reação de redução, João Felipe falou, foi? Ocorre, na verdade, oxidação no ânodo. Isso, lá no ânodo ocorre oxidação, né? Então, eu vou criar uma película sobre a superfície do metal, que na verdade é onde está ocorrendo a corrosão. E o nosso amigo Warley, né, falou sobre isso lá quando ele apresentou a questão da corrosão na armadura do concreto, não falou, Warley? Falei sim, falei, citei sobre a parte da corrosão anódica e a parte catódica, que é onde não ocorre corrosão. Pois é, e aí você falou que na parte para você minimizar esse processo de corrosão na armadura do concreto, você pode, por exemplo, usar inibidores. Então, a função, na verdade, desse inibidor nada mais é do que aquela película, né, de proteção. Bom, mas na região anódica. E o que seria o inibidor catódico? O catódico é o que vai impedir o cátodo, que é o redução. Eu impedir a redução do elemento. E o que isso aí tem a ver com polarização anódica e catódica? Que vai atrair que vai armazenar os elétrons, professor? Cadê? Então, o que poderíamos definir, então, daqui? Inibidor anódico forma uma película na área anódica de proteção, a área onde está corroendo. E inibidor catódico? Vai formar na parte do cátodo. Professora, no caso meu aqui como proteção catódica, eu tinha notado que ele é usado para a proteção da armadura, né? É colocado um cátodo de um sistema elétrico de corrente contínua. Aí eu dei o exemplo que o titânio revestido com a camada de óxido condutor. Tá. Aí no caso a gente está falando de proteção catódica, com corrente impressa, né? Mas você tinha falado, acho que em algum momento aí, você comentou com relação também que pode ser utilizado inibidores. Esse é um outro mecanismo, né, de proteção, certo? Não, achei que era uma proteção catódica. A proteção catódica, sim, é um mecanismo também de proteção. A catódica vai impedir o oxigênio de sofrer, de se ligar no material, e vai impedir a condução dos elétrons.
Ah, então eu vou impedir a condução dos elétrons, né? Porque quando eu tenho uma questão oxigenada, um meio airado, né? O que acontece com o meio airado? É aonde vai ocorrer a oxidação ou a redução? Por pilha de ação, de aeração diferencial. A oxidação. Aonde eu tenho mais oxigênio? Sofre redução onde tem mais oxigênio. Sofre redução onde eu tenho mais oxigênio. Então, eu, na verdade, aqui, o que estou fazendo? Qual é a função desse inibidor catódico? Impedir a redução, né? Professora, ele Sim, pode falar. também pode influenciar na oxidação, na reação da oxidação dos metais, não? Isso, ele vai influenciar, mas de que forma que ele vai influenciar? No fluxo de elétrons. Porque quem está reduzindo, Elba, ele é o meu agente, o quê? Oxidante. Quem sofre é o agente oxidante. Então, se eu vou diminuir o fluxo de elétrons lá, no sentido da reação de redução, então eu vou diminuir forçar a saída de elétrons lá do meu ânodo. E se eu for diminuir a saída de elétrons lá do meu ânodo, o que acontece com a ativação daquele metal? Ele vai diminuir a ativação. Consequentemente, a corrosão vai ser o quê? Menos intensa. Ou, qual é a função dos inibidores? Seja ele inibidor anódico ou inibidor catódico? Diminuir o fluxo de elétrons. Diminuir o fluxo de elétrons. E o que é polarização? Elba? É a modificação do potencial de um eletrodo. E a modificação do potencial de um eletrodo. Em que sentido? Eu tenho a polarização anódica e eu tenho a polarização o quê? Catódica. E o que é isso? O que eu faço com os potenciais quando eu tenho a polarização anódica, quando eu faço com a polarização catódica? Uai, professora. Eu aproximo os... aproxima o cátodo do anodo? Exatamente. Anódico, eu aproximo do potencial anódico. A catódico, eu aproximo o anódico do catódico. Se eu tenho aproximação entre os dois, eu tenho o quê? Menor fluxo de elétrons. Se eu tenho menor fluxo de elétrons, eu tenho um decréscimo do processo. No processo corrosivo. Isso. Então, a função dos inibidores é essa, não é? De uma forma, quando eu coloco a película em volta lá do ânodo, eu diminuo o fluxo de elétrons, né? Quando eu aumento, eu diminuo, né, a questão daqui, ó. Lê só esse pedacinho aqui, cadê foi o nosso amigo Bruno, né? Bruno, lê só esse item que você colocou aqui, ó, aqui, nessa parte. Os inibidores catódicos eliminam a alcalinidade catódica, fornecendo íons metálicos para a reação. Assim, o composto insolúvel envolve a área catódica, inibindo a reação com oxigênio e condução de elétrons. Eles são considerados mais seguros que os anódicos, usados na construção civil. Certo? Olha aqui, ó, o meu amigo que falou de armadura de concreto. De armadura, né? De estrutura interna ao concreto, né? Eu utilizo na estrutura metálica, né? Inibidores catódicos, que é exatamente isso aqui, ó. Né? Eu vou criar, né, ácidos compostos insolúveis, envolvem a área anódica, inibindo, né? Inibindo no sentido de diminuir, né? A reação com o oxigênio. E, consequentemente, se eu vou diminuir a reação com o oxigênio, a minha redução vai ser menos intensa. E se a minha redução vai ser menos intensa, eu tenho uma menor condução de elétrons.
Consequentemente, eu tenho uma aproximação aí dos potenciais e faz com que eu tenha, então, a corrosão menos acentuada na área anótica. Tá? Então, ó, como nós tínhamos perguntado e o Matheus colocou, a função dos inibidores não é só criar película, né? A função dos inibidores é diminuir, ou melhor, aumentar, diminuir o fluxo de elétrons e aumentar o quê? A resistividade. E, inclusive, aproximando potenciais. Desculpa te interromper, eu só quero fazer uma pergunta para você, né, no seguinte ponto. Quando a gente trata de... porque a gente tende a estudar as coisas num sistema mais perfeito, assim, que atenda às nossas necessidades de estudo, né? Mas, assim, supondo numa atividade real, de fato, que vai acontecer, seja no motor ou em qualquer metal, quando a gente tem essa disposição, seja tanto do eletrodo quanto do catodo, a vários meios corrosivos, e aí pode ser a atmosfera, solo, água, quando a gente tem essa inibição, seja tanto de um quanto do outro, do catodo ou do anodo, a gente tem que considerar que não vai mais haver o surgimento de outro meio, né, ou de outro catodo possível de roubar esses elétrons, não é isso? A gente teria que considerar só 2 elementos, não é? Porque se surgir outro, aí eu posso continuar um processo, né? Danou-se, né? Por isso que é o problema, né? Experimentalmente, a gente trabalha dentro de um quadrado e a gente controla, né? Então, mas quando a gente vai para o campo, a realidade é outra. Porque eu não tenho só 2 fatores, né, que vão interferir. Eu tenho N situações diversas que vão interferir. E todas essas situações, elas podem gerar essa questão que eu falei, por isso que eu falei, o ponto X, né, da corrosão chama-se heterogeneidade. Situações diferentes vão gerar heterogeneidade, seja ela no projeto, seja ela na composição química, seja ela na solução eletrolítica, né? Então, tudo isso, ou seja, nos fatores físicos, temperatura, pressão, oxigenação, tudo isso interfere na diferença de potencial. Então, controlar um processo corrosivo, como por isso que eu falei, não tem como você zerar um processo corrosivo, você não vai chegar nesse limite ainda. Nós não temos esse controle. Mas a gente tem caminhos para minimizar o processo corrosivo. Estudos, né? Você mexe aqui, igual esse trabalho de dissertação de mestrado. Ele trabalhou com diferentes ligas de alumínio, né, diferentes composições de ligas de alumínio e diferentes de ferro fundido cinzento, e ferro cinzento. E em diferentes situações, temperatura, oxigenação, pressão, e viu qual delas tinha uma menor agressividade ou uma menor velocidade de corrosão. Então, corrosão, Matheus, é um tema, é um gargalo, por isso que quando o nosso amigo, seu grupo começou apresentando, não foi eu esqueci o nome dele, é o Warley? O Warley é o que apresentou hoje, né? Isso, ele falou, inicialmente, ele começou mostrando lá a questão, né, da questão econômica, que é como se diz, extremamente elevado, né, o custo econômico dos países, seja países de primeiro mundo, seja países de segundo mundo, seja países de terceiro mundo. Porque quanto maior é o avanço tecnológico, logicamente a gente lida com maior essas questões também, né, de possibilidades de junções, só que isso gera essas diferenças, né, essas heterogeneidades diversas. Então, falar de corrosão e falar que a gente consegue controlar, não é possível. Por isso que quando o método, né, o 18 fala assim, métodos para combate à corrosão, capítulo 18. O Gentil é engenheiro, né, e ele fez esse livro para engenharia, ele é um professor aposentado da UFRJ. E ele fez esse material para o pessoal da engenharia,
Exatamente por quê? Porque para a engenharia, seja ela civil, seja ela mecânica, seja todas as engenharias de uma forma geral, o grande gargalo para vocês é a corrosão, viu? É a dificuldade que vocês vão ter no mercado. São os problemas que vocês vão deparar, esses são os maiores. Então, não tem como, Matheus. Eu lido com o processo controlado, eu consigo, mas quando eu saio para campo, eu não tenho. Eu não tenho todos os controles. A gente tem caminhos. Era essa a sua pergunta? Era nesse sentido mesmo, professora, e eu concordo. Nesse sentido, né? Porque não tem. Eu falava para ela, a gente consegue, não temos. A gente vai. Sabe por quê, Matheus? Imagina você projetando aí, né, um veículo. Você tem que pensar, inclusive, aonde esse veículo seu vai circular, esse veículo automotor. Ele vai ser um veículo que vai circular estritamente em regiões com atmosfera salina. É uma coisa que os engenheiros não trabalham tanto, né? Mas um veículo automotor construído que vai circular numa atmosfera salina, a vida útil dele é bem menor do que um veículo automotor que vai circular numa atmosfera menos poluída, no sentido até, né, na região central, por exemplo, do país, pensando no Brasil, ou na região litorânea. Então, são N situações que têm que serem avaliadas, N variáveis dentro de um processo. Interessante, professor, quando a senhora falou do veículo aí de área de praia, né? Esse pessoal não gosta muito de comprar eles. Porque já vem com problema, né? Em todos os sentidos, desde a pintura até a estrutura, né, do motor também sofreu danos, né? A vida útil é bem menor. Então, deveria ser, inclusive, pensado, né, ter construir um veículo com composição, né, diferente. Esse trabalho que eu mostrei aqui para vocês, essa dissertação de mestrado, ele fez um estudo com relação à composição do motor a diesel. Outra coisa, um outro problema que o pessoal tem. Vocês já viram aí o pessoal propondo pegar um carro que é movido a gasolina, por exemplo, e desenvolver um sistema de eletrólise e gerar o gás hidrogênio, a própria molécula de água. A água você pode quebrar ela heteroliticamente e gerar o gás hidrogênio. E injetar e aumentar ali a combustão, e aí você vai diminuir o consumo do combustível, no caso da gasolina, e aí o seu veículo automotor vai ficar mais econômico. Vocês já viram esse sistema que o pessoal adapta ao motor? Tem muitas oficinas aqui em Goiânia que fazem isso. Tinha um rapaz... Já vi, já. Eu estava vendo agora, mais cedo um pouco, professor, um vídeo em relação a isso aí que a senhora falou. Um rapaz pegou o motor de uma motocicleta e adaptou esse sistema. Esse sistema ficou mais econômico, ele ficou feliz, né? Porém, a durabilidade desse motor dele, se ele tinha uma durabilidade de 10 anos, ela vai cair para 3. Isso ele não computou. Mas por quê, professor? Porque o veículo dele, né, aquele motor, o material que ali foi projetado para fazer a composição do motor, ele não é resistente àquele gás hidrogênio. Vai ter uma maior hidrogenação, né? Vocês já viram aí o que acontece quando tem presença do gás hidrogênio? Dependendo da composição química. Eu vou ter o quê? Um maior fluxo de elétron e eu vou ter, então, consequentemente, uma corrosão acentuada. Então, as peças do motor dele, ele vai ter que trocar constantemente. Então, custo-benefício não é viável. Então, não é viável um veículo movido a gás e hidrogênio? É viável, mas o motor tem que ser projetado para esse tipo de combustível. Então, não é, né? O engenheiro mecânico tem que projetar um motor para um determinado... Se você projeta um motor para usar diesel, ele vai usar diesel, né? Além de toda a parte mecânica de combustão, enfim, né? De queima, tem que pensar na corrosão. Professor, e aquele carro aquele motor movido a água que eles inventaram há um tempo atrás? Pois é, ele é exatamente o que eu acabei de falar, gás e hidrogênio. Mas aí o motor foi desenvolvido com essa finalidade. Certo? Vocês já estão saindo porque nós estamos terminando? Não, né?
Vamos voltar lá no seminário do nosso amigo Breno, ainda estamos lá. Tá, esse é Bruno, professor. Tá? Bruno, desculpa, gente, estou ficando doida, né? Então, Bruno, deixa eu voltar lá só um pouquinho. Inibidores anódicos e catódicos, foi isso que você falou? Sim. O que são inibidores para proteção temporária? O de proteção temporária é... Peraí que vou pegar aqui meu resumo aqui. De proteção temporária é que você usa no transporte do material, que você usa na produção do material, alguma coisa nesse sentido. Somente o material até ele ser, até vamos supor, um metal, até ele virar uma engrenagem, uma máquina. É nesse sentido. Quem já comprou peças metálicas e quando você pega essa estrutura metálica, você põe a mão nela, o que acontece quando você toca nela? Ela tem alguma coisa nela? Ela tem um óleo, professora, nela. E esse óleo, qual é a função dele? Proteger a peça até a pessoa usá-la, né? Na verdade, professora, assim, eu faço telhado de estrutura metálica. Aquele óleo lá, quando cai uma chuva nele, eu pego o sereno, né? Você deixa ali exposto no ambiente aberto. No outro dia você vai usar e já está enferrujado, assim, aquele líquido. Isso. Então, olha aí. Ele é um inibidor, né? Por isso que o nome é temporário. É uma proteção, né? Para que você tenha o quê? Essa proteção, qual é a função dela? Aí o mais interessante, quando você passa um pano, ele volta à forma original, né? Digamos assim, né? Você removeu a parte anódica, quer dizer, o produto a corrosão que ele formou, né? Na parte anódica, não, onde formou a corrosão, né? O produto do processo corrosivo, né? Mas então, a função daquele óleo ali é simplesmente diminuir o quê? A função dele é oxidar no lugar do metal, né? Por isso que ele é temporário, porque não significa que ele vai impedir a proteção, significa que ele vai oxidar no lugar do metal. Lê aqui para nós, Matheus. Esse pedacinho que o... É todo? Isso, por favor. Ok. Os de absorção funcionam como películas protetoras. Essa película forma-se em áreas anódicas e catódicas, sendo esses inibidores são, em grande parte, substâncias orgânicas que, mesmo em pequena quantidade, são super eficazes. Um elemento que pode funcionar como inibidor desse tipo é o oxigênio, usado em petrolíferas na proteção de metal. Proteção temporária utilizada normalmente oleosos e na fase de produção de produtos. Ou seja, a função aqui é simplesmente proteger a área anódica e a área catódica. Então, ali daquela estrutura metálica, eu tenho a área anódica, eu tenho a área catódica. Mas eu pus algo que a função dela é aumentar a resistividade. Se eu aumento a resistividade, o que acontece com relação ao fluxo de elétrons? Aumenta. Não, aumentei a resistividade. O fluxo de elétrons vai diminuir. O fluxo de elétrons vai diminuir. Contrário. Certo? Entendeu, Matheus? Então, o fluxo de elétrons vai diminuir e, consequentemente, eu vou ter uma proteção temporária. Tirei aquela graxa, né, como o Diego falou, o outro dia deixei ela exposta ao tempo de uma forma que ela já vai romper e, consequentemente, já começa o processo corrosivo. Por isso que ela rapidamente, é só no sentido de armazenar e não pode ali ficar muito tempo exposta, né, às oscilações climáticas, né, oxigenação, meios mais oxigenados, menos oxigenados, umidade, temperatura, tensão, tudo isso vai alterar essa eficiência dessa substância orgânica que tem só a função de minimizar o fluxo de elétrons. Então, assim, esse é um dos caminhos que o nosso amigo citou, que são os modificação do meio corrosivo.
Um deles é os inibidores, modificação do meio corrosivo, ou seja, aumentar a resistência do meio. Se eu aumento a resistência do meio, eu vou diminuir o fluxo de elétrons. Se eu vou diminuir o fluxo de elétrons, eu vou diminuir a área ativa, que é a área anódica, onde eu tenho perda de elétrons. Seja criando uma película na área anódica, seja fazendo com que eu tenha menor oxigenação, ou melhor dizendo, uma reação de redução, né, com o oxigênio na área catódica, seja protegendo tanto a área anódica ou catódica por um composto por substâncias orgânicas. Substâncias orgânicas é importante, por quê? Porque as substâncias orgânicas, elas têm cadeias carbônicas de grande extensão. Então, a quebra dessas cadeias é demorada, mais difícil para você quebrar essas cadeias. Consequentemente, você tem ali, então, uma maior garantia com relação à proteção. Por isso que nós vamos comentar ainda nos próximos grupos que vão falar aí de processos de controle, né, com polímeros, com pigmentos, com tintas, está relacionado à questão da estrutura da cadeia carbônica, que vai minimizar o processo de quebra daquela estrutura e, consequentemente, o fluxo de elétrons. Nossa amiga Isabela não apareceu, né? Professora. Não. Sim, Diego, pode falar. Deixa eu perguntar uma coisa, professora. Não sei se está muito dentro do conteúdo, mas no caso, assim, nos alimentos, o conservante, ele seria um inibidor também? São. É? São inibidores, são. São Interessante. inibidores da reação de decomposição. Ele tem a função, né, de fazer com que a reação de decomposição vá ter seja menos acelerada, tem um decréscimo nessa velocidade. Porque no caso, só que aí no caso da reação de decomposição, ela já não é uma reação com transferência de elétrons, né? É uma reação com quebra de cadeias. Certo? Certo, entendi. Não só a questão, por exemplo, dos conservantes, como também nós temos hoje caminhos, né, para irradiação de alimentos. Vocês já ouviram isso? Irradiação de alimentos? Não, professor. Também. Nunca ouvi, não. Hoje o Brasil é um grande exportador, principalmente de frutas, né? O Brasil se exporta muita fruta. É um país, né, como se diz, privilegiado em certos aspectos, né? Produção, por exemplo, de alimentos, em especial frutas, né? Abacate, enfim. E para você exportar esse produto, o grande problema está na questão da durabilidade do produto, porque abacate é um produto extremamente perecível, né? A decomposição é rápida, então a gente tem a irradiação, que é no sentido também de, um tipo de inibidor, não no sentido de fluxo de elétrons, né, mas no sentido de quebra de cadeia. Ô, professor, só esclarecer uma dúvida aqui, o polímero vai atuar como... Polímeros? Isso, os polímeros, eles vão diminuir a corrente, certo? Eles vão aumentar a resistividade do meio. Isso. Exatamente. Se eu aumento, eu vou ter um menor fluxo de elétrons. Se eu tenho um menor fluxo de elétrons, eu tenho uma área ativa menos intensa e, consequentemente, eu tenho uma corrosão menos intensa. Eles vão fazer Mas isso. tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Que nós já até comentamos lá anteriormente. Esse porque nem sempre isso é positivo, porque se eu não tiver, né, um revestimento delgado e aderente, eu posso, inclusive, até acelerar o processo. Por que eu acelero o processo? Aquela relação área anódica, área catódica, né? Quanto menor a área anódica e maior a área catódica, não é assim, pessoal? Isso é ruim ou é bom? Quanto menor a área catódica e maior a área anódica. É bom, professora. É bom, é bom. Na última aula você falou sobre isso. Sim. Fala para nós. Exatamente. Dica. Como é que é? Área anódica em relação à área catódica.
Hein? Matheus, Elba e Diego, falam para mim. Eu vou fazer a pergunta de novo. Se eu tiver uma área anódica pequena e uma área catódica grande, é bom ou é ruim? A catódica grande? Isso, a catódica grande e a área anódica pequena. Aí é ruim, porque o processo de corrosão vai ser aumentado, porque a área catódica, que é quem tende a receber os elétrons, por ser maior, ela vai aumentar essa necessidade de elétrons, né, para receber esses elétrons, enquanto a gente tendo uma área menor na anódica, não vai conseguir nem suprir essa necessidade e nem aguentar o tempo necessário. Por isso que se eu colocar, né, uma proteção aí, seja ela com polímero, ou enfim, polímero, né, tem uma diversidade de polímeros, né, uma película protetora, e eu tiver ali uma fraturinha pequenininha naquela película, ai, a coisa vai ser difícil. Por que vai? Porque aonde eu tive a fraturinha é aonde vai ocorrer o quê? A corrosão, a minha área anódica. E toda a outra parte vai funcionar como área catódica. E aí é como o Matheus falou, o fluxo de elétrons vai ser muito intenso, porque a área catódica é o meu agente oxidante. É ele que força lá a ocorrer a corrosão. Quanto maior é ele, essa área, maior é a intensidade da corrosão naquele ponto. Então, assim, é muito cuidado com essa questão de proteção, porque às vezes eu posso proteger uma superfície, mas se tiver um pequeno orifício nessa minha proteção, eu tô lascado. Porque aí é ali que vai ocorrer toda a minha corrosão e com muita intensidade. Quando eu ver, o negócio já furou totalmente, já foi embora. Degradou. Por isso que o inibidor é catódico, que o nosso amigo, vou olhar aqui que eu não vou trocar mais não, Bruno Antônio falou. O que você falou do inibidor catódico, Bruno? Que ele é mais indicado para armaduras na área de construção civil, porque é mais seguro. Não foi isso? Sim, foi isso mesmo. Por quê? Já que a gente citou isso aqui, vamos voltar lá. Por quê? Que se tiver alguma fresta no inibidor, ele não vai ter o fluxo de elétron tão grande igual se tivesse uma fresta no anódico. Não. Porque quando eu tenho um inibidor catódico, o que funciona? Você ainda falou. Volta lá no inibidor catódico. Reduz o fluxo de elétrons. E se eu vou reduzir o fluxo de elétrons, eu vou, então, olha lá, envolve a área catódica, inibindo a reação com o oxigênio e a condução de elétrons. Consequentemente, eu vou garantir que na minha área anódica vai corroer muito ou corroer menos? Menos. Então, se vai corroer, eu vou ter um controle maior. Então, se eu consigo controlar a reação na área catódica, que é aquela reação que é o agente oxidante lá na minha área anódica. Então, eu controlando a minha região catódica com relação à reação de redução, eu estou garantido lá na minha área anódica. Com relação à proteção. Por isso que na área de construção civil, na armadura, que é uma área que fica interna ao concreto, eu não posso ter falha, porque se eu tiver falha, vai romper e vai toda a estrutura para o chão. Então, eu tenho que garantir, né, esse é um dos caminhos. Se eu vou usar inibidor, o mais indicado é o que eu uso o inibidor catódico, porque o inibidor catódico me garante que realmente eu vou diminuir o fluxo de elétrons e, consequentemente, a minha área anódica vai ser menos ativa, menos corroída. Porque se eu fizer uma proteção anódica, a proteção anódica, inibidor anódico, melhor dizendo, proteção anódica é outra coisa. Inibidor anódico não é uma película no meu ânodo?
Não é isso que você falou? Sim. Sim. Então, mas se eu tiver um rompimento de um pedacinho nessa película do meu ânodo? Aí corrói quase tudo. Vai corroer muito Aí rápido. vai corroer aquele ponto, mas aquele ponto que teve o rompimento, chegou todo o fluxo de elétron da minha área catódica, chegou lá naquele ponto. Aí é aquela questão que acabou de falar o Matheus aí. Eu tenho um ponto como área anódica e tem toda uma estrutura grande, uma área grande com a área catódica. Então, o fluxo de elétron é alto. Então, aquele ponto, fechei o olho hoje, quando é amanhã já tem um buraco. Já corroeu toda a estrutura. Naquele ponto. Principalmente, isso aí, normalmente, esse tipo de corrosão é por pitch que acontece. Diâmetro pequeno, profundidade é uma cratera. E de um dia para o outro. Por causa da intensidade de corrente que está no fluxo de elétron. Tá claro isso, pessoal? Sim ou não? Vocês estão cansados já, né? Eu vou aqui baixar a lista de presença. Claro, Oi? Bom, muita informação, professora. Né? Mas a informação principal que eu quero que vocês saibam aqui, meus alunos da engenharia mecânica, principalmente, quando eu encontrava com eles no instituto, né? Eles olhavam assim para mim e falavam assim, heterogeneidade. Essa é a grande dificuldade. E essa é a grande dificuldade. Né? Então, a questão é a homogeneidade. Porque é difícil, porque, é como o Matheus falou, são N as variáveis que levam à heterogeneidade. Então, antes era simples, né? A gente pensava que era só por questão, por isso que a gente bateu muito naquela tecla lá, a questão de pilha, né, um processo espontâneo, por diferença de potencial proveniente de dois metais. Mas nem sempre isso acontece. Não é por causa disso. Né? Mas sim pelas diversidades que nós temos em relação a esse material. Pode ser o mesmo material. A oxigenação diferente, temperatura diferente, tensão diferente, hidrogenação diferente. Tudo isso, concentração diferente, tudo isso vai gerar área anódica e área catódica. Né? Eu vou parar aqui a gravação. Olha, é o seguinte, 11h37. A modificação de processos, ela é extremamente importante para a área de vocês. Douglas, Isabel, que não vem, Bruno e o Arlen. Vocês verificam com a Isabelle, né, se ela vai poder apresentar. Porque se ela não for apresentar, vocês três se dividem e façam a apresentação desse capítulo. Na sexta-feira, pode ser? Ok, professor. Porque isso faz parte, né, de um outro tópico lá, que é o do primeiro tópico, que é o quê? O controle, né, o combate à corrosão. Né? Eu prefiro usar o termo controle à corrosão. É a modificação de processo. E na área de engenharia mecânica, você vai ligar uma peça metálica com outra peça. Você tem que pensar a forma que você vai ligar uma peça com a outra. Porque dependendo da forma como você liga, né, você vai gerar uma área anódica e uma área catódica. Então, é extremamente importante o projeto da sua peça para que não vá gerar essa possibilidade de área anódica e área catódica. Então, esse é uma das formas de controle da corrosão. Tá? Então, o capítulo 20, que vai ficar aí para vocês, ainda finalizar, se a nossa colega não for apresentar, é um capítulo tranquilo, e depois a gente começa com o 21, até qual mesmo? Nós marcamos? 26. 26. Quem é o nosso, quem que vai fazer o 21 ao 26? Professor, agora para eu lembrar que isso é difícil. Deixa eu ver aqui. São 4 alunos ou são 5? Acho que são 4, professor. Eu tô abrindo o grupo aqui. São. Tá, então assim, lógico, vocês vão trabalhar com a parte de proteção mais aprofundada, né? Que aí vai começar desde da preparo da superfície,
né? Os tipos de tinta, a área de vocês é importante, porque a química de tinta é um negócio bem amplo, mas já vou avisando. Não precisa entrar em detalhe de todos os tipos de tinta, porque senão a gente não vai sair daqui nem meio-dia na sexta-feira, né? Mas eu quero que vocês tragam bem detalhado o que é proteção catódica com corrente impressa, que foi falado várias vezes aqui, mas a gente precisa entender muito bem isso. E o que é proteção anótica. E proteção catódica, nós temos 2 tipos de proteção catódica, tá? A com corrente impressa e a outra sem corrente impressa, que eu quero que vocês tragam a diferença e correlacionar, inclusive, lá com corrosão eletroquímica e corrosão eletrolítica. Aí tem que ter ficado muito bem claro o que é corrosão eletroquímica, por isso que eu estou batendo todo dia, toda hora, né? Corrosão eletroquímica e corrosão eletrolítica. Proteção catódica, nós temos a proteção catódica, né, por corrente impressa, e a proteção catódica eletroquímica. Eu quero que vocês discutam uma a uma, e ainda a proteção anótica. Tá? Então, esses capítulos aí têm que ser muito bem trabalhados. Tudo bem? Tranquilo. Vou parar a gravação aqui. Então, ó, sexta-feira nós começamos às 7h15, é isso, pessoal? Isso, professor. Então, Elba, 7h15. Nós vamos demorar um pouquinho mais na sexta, tá? Nós vamos provavelmente, nós damos alguns intervalos aí, porque senão vocês ficam muito cansados, mas provavelmente a gente deve começar então aí às 7h15 e até umas 11 horas da manhã, 11h30, tá bom? Sim, senhora. Então tá bom. Então, vou parar aqui a gravação. Tenha uma boa semana para vocês e até sexta-feira, se Deus quiser. E Tchau, muito obrigada a Igualmente, todos. professor, Eu boa agradeço semana, aí nosso boa amigo Douglas. Em nome do Douglas, eu agradeço o grupo que apresentou hoje. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Até sexta-feira, professor. Até É sexta-feira. sexta, professor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, até mais.